no meio de... A gente lê muita coisa, pesquisa sempre sobre estilo de vida nômade e negócios digitais, trabalho remoto. E é muito legal que o fato de a gente estar vivendo num hostel onde está todo mundo viajando e quase todo mundo é realmente apaixonado por viajar, né? Principalmente aqui no leste europeu, que o pessoal que é um destino mais alternativo, assim. Isso faz a gente se lembrar do nosso porquê, né? Por que a gente entrou nesse negócio de trabalho remoto e tudo mais, que é para viajar, né? E às vezes a gente no dia a dia, às vezes cheio de trabalho e outras preocupações e tal, a gente acaba esquecendo um pouco disso. Inevitavelmente, assim, a nossa vida não é viajar loucamente o tempo todo, a gente está aqui e está trabalhando também, mas o fato de estar em contato com essas pessoas nos faz lembrar do que é importante pra gente também, que o nosso caso não precisa ser a mesma coisa para todo mundo, né? Nem todo mundo gosta de viajar, mas no nosso caso tem nos lembrado disso e é muito legal, parece que tem nos feito mais felizes também. Então, como a gente divide o nosso dia no hostel? Quando a gente trabalha, a gente tem 2 dias por semana livre. E então, quando a gente trabalha, um de nós, claro, vai estar fazendo o turno da noite. Se precisar, tipo, se tiver que acordar de noite e tal, dorme um pouquinho mais na manhã do dia seguinte. Mas isso não esculhamba muito a nossa rotina, a gente consegue trabalhar nas outras horas tranquilamente. Para quem não sabe, a gente é freelancer, então a gente trabalha escrevendo conteúdo para marcas, para empresas. E isso, a gente não consegue render igual a gente rendia antes, tipo, ficando num lugar só a gente e dedicando a nossa rotina, sei lá, das 9 às 4, das 9 às 5. Mudou um pouquinho pra gente, mas não atrapalhou o nosso dia a dia, assim, em proporções. O que afeta um pouco é que a gente faz trabalho para outras pessoas e também tenta tocar alguns projetos próprios sempre, como esse, como o Congresso Nômade, e a gente acaba tendo que tirar um pouquinho do tempo que a gente tem para os nossos projetos, infelizmente. Então, até uma coisa que a gente... É um ponto importante, né, para quem quiser entrar nessa vida, mas a gente está rendendo muito mais do que a gente esperava render. Então, a gente já considerava talvez dar um pause um pouco maior em outras coisas para poder realmente tocar os trabalhos que vão pagar nossas contas no curto prazo, mas está sendo melhor do que a gente esperava. A internet aqui na Romênia é muito boa também, se eu não me engano é a melhor ou uma das melhores da Europa. No hostel a gente tem um espaço bem legal para trabalhar também, tem um andar de baixo, tipo, com uma salinha e tal, que tem mesa ali bem tranquilo, então a gente trabalha sem ninguém nos incomodar, isso tem facilitado bastante também. Bom, mas como vocês devem imaginar, não é tudo assim só vantagens, né? Agora a gente vai falar um pouquinho das desvantagens, que não são muitas, mas que a gente encontrou nesse nosso período aqui de Work Exchange. Acho que a principal delas é, no horário que a gente não está trabalhando no night shift, a gente está trabalhando nos nossos projetos, fazendo o que a gente acabou de comentar para vocês. Então, as pessoas nos veem, tipo, quando elas nos veem, a gente está trabalhando. Então elas perguntam, nossa, mas vocês trabalham um monte, né? Vocês estão felizes aqui? Vocês conseguem viajar? Por que vocês trabalham tanto? Vocês não nos viram trabalhar antes. A gente trabalhava muito mais antes, parece, né? Pra nós. Mas, na verdade, é porque as pessoas estão aqui realmente como turistas e a gente tem uma relação bem diferente com o local, né? Mas a gente separa aí os 2 dias que a gente tem de folga do hostel, a gente consegue encaixar para ser os 2 dias de folga também do nosso trabalho. Então, é como se a gente tivesse a semana e o final de semana. Não está caindo no final de semana, mas a gente está conseguindo adequar aí. Mas a gente sempre vai ser os estranhos, assim, para quem não entende, né? Tem pessoas que entendem super bem e que ficam curiosas e perguntam e tal. Tem pessoas que entendem mais ou menos, mas não estão nem aí, respeitam, né? E tem pessoas que realmente acham que a gente é estranho e tal. Mas a gente tenta, assim, não ser antipático, assim, tipo, a gente tenta não deixar de interagir com outras pessoas, pelo menos, né, nos momentos que a gente tá presente, a gente tenta estar presente de verdade, assim, porque senão a gente vai ser uns caras que estão aí só pela cama de graça, entendeu? A diferença é que na maioria, tipo, na parte que a gente mais trabalha, que seria de tarde, as pessoas estão fora, né? Mas às vezes elas saem, a gente tá trabalhando, elas voltam, a gente tá trabalhando. Então é por isso que elas ficam com essa sensação de que a gente só fica trabalhando. Um outro ponto também que a gente observou é sobre privacidade. A gente estava acostumado a morar sempre nós dois, pelos últimos meses aí. E aqui a gente divide um quarto, acaba dividindo todos os ambientes do hostel com outras pessoas. Isso acaba fazendo com que às vezes a gente só quer, sei lá, ficar sem fazer nada, relaxar,
em algum lugar que não seja no quarto, sei lá, e acaba não tendo muitas vezes um espaço. Tem espaços, tem áreas comuns, né? Mas quase sempre tem alguém por lá, né? Porque é um hostel, enfim, as pessoas estão sempre chegando e saindo. E mais do que isso, as pessoas estão sempre interagindo também, né? Então, às vezes a gente é um pouco mais introspectivo, assim, às vezes a gente gosta de ficar um pouco quieto no nosso canto e tal. É um pouco difícil, assim, porque sempre vai chegar alguém novo e aí aí começa uma série de conversas, né? Tipo, de onde vocês são, o que vocês estão fazendo aí, não sei o que mais. No fim, a conversa é sempre interessante, mas às vezes não é o momento que a gente gostaria de estar conversando, assim. Não que a gente não goste de conversar, mas às vezes a gente só quer ficar meio quieto, assim, e trabalhar de boa, mas nem sempre é como a gente quer. Um outro ponto que a gente percebeu, agora voltando um pouco para a parte financeira, é que, por exemplo, aqui a gente está morando no hostel, tem um custo de vida super baixo, e aí a gente tenta passear e viajar nos nossos dias livres. Só que a gente percebeu que, na verdade, a gente acaba até gastando um pouco mais para fazer essas viagens curtas do que se a gente tivesse, de repente, morando no lugar. A gente já discutiu bastante entre a gente sobre, de repente, ter uma base, ter uma cidade como base numa região, num continente, seja aqui, seja no sudeste da Ásia, mas não necessariamente isso vai tornar o custo de vida mais baixo. Por exemplo, a Romênia é um país relativamente grande e aqui onde Bucareste está, essa é a principal cidade da região. Mas a região mais legal, eu acho, da Romênia é a Transilvânia, que é as cidades mais da montanha, assim. Terra do Drácula, né? Que costuma conhecer. Tem o famoso Castelo do Drácula. E é um lugar que a gente gostaria muito de conhecer. Só que a gente tem 2 dias livres da semana. Então, pra gente fazer esse bate e volta, geralmente fica bem mais caro do que se a gente ficasse, de fato, 15 dias ou mais tempo na principal cidade da Transilvânia. Porque daí o custo dilui, não que seja no valor absoluto mais barato, mas o custo dilui, a gente está fazendo tudo lá, a gente está conseguindo trabalhar normalmente, então acaba realmente diluindo o custo e ficando mais barato no fim das contas, né, pra gente. Bom, pessoal, então acho que era isso, mais ou menos, da nossa experiência que a gente queria compartilhar com vocês. A gente gostou muito de gravar esse vídeo, a gente não é muito bom com vídeo, mas está procurando melhorar. E deixa seu comentário e sua opinião aqui embaixo se você tiver dúvidas sobre Work Exchange, sobre, enfim, esses assuntos que a gente comentou aqui. É só avisar e a gente tenta responder. Se a gente puder recomendar também esse hostel para alguém, se alguém quiser saber mais particularidades daqui, a gente pode contar sem problema, vai ser uma felicidade pra gente dividir mais coisas com vocês. Isso aí. Até mais. Até, tchau.